Olá pessoal, tudo bom? Vamos então dar início a mais uma aula de Física C. Hoje a gente vai ver a aula da apostila, aquela aulinha, sabe? Aquela de magnetismo, de Física C. Vou só pegar aqui a apostila. A gente vai ver a aula 12 da apostila 6, tá? Aula 12 da apostila 6 para encerrar essa apostila aí. A penúltima apostila, né, pessoal, do ano. Bom, então hoje a gente vai ver o conceito de magnetismo. Eu preparei alguma apresentação aqui para mostrar para vocês. E um pouquinho de eletromagnetismo também. E eu vou dividir essa aula de magnetismo e eletromagnetismo em duas aulas, sendo uma só de resolução de exercícios, que será a próxima, e a aula de hoje é só teoria, tá ok? Bom, então vamos dar início. Começando pelo conceito de magnetismo. Então, o conceito de magnetismo, o que eu vou passar aqui inicialmente, é de conhecimento de todos, já relativamente, né? E a gente vai aprofundando o conhecimento com o passar dos slides aí. Então, vamos supor aqui um bloco de metal, tá? Então, esse quadrado cinza aqui, ele representa um bloco de metal. Vamos especificar de ferro, por exemplo, tá? Então, isso daqui é um bloco de ferro. Ferro, tá? Não é qualquer metal, é um metal ferro. Bom, o ferro, em seu estado natural, os domínios magnéticos do ferro, que estão relacionados à escala molecular do ferro, tá? Os domínios magnéticos do ferro, eles estão aleatórios, tá? Eles estão todos aleatórios dentro desse bloco de ferro. Tá? Então não tem uma direção nem um sentido comum. Acontece que o ferro, quando ele é aproximado de um ímã, e aqui eu estou representando um ímã de ferradura, repare aqui que é um ímã que tem uma região azul aqui que a gente chama de sul e uma região vermelha que a gente chama de norte. Quando você aproxima esse mesmo ferro de um ímã, os domínios magnéticos internos a esse ímã, a nível molecular, eles tendem a se alinhar. E eles tendem a se alinhar numa direção padrão. Não é na mesma direção, no mesmo sentido, mas é uma direção padrão. Então, antes era uma direção aleatória, eles começam a se padronizar, né? Então, aqui eu vou representar tudo na mesma direção, não necessariamente é isso, tá? Isso daqui ele segue a direção das linhas de força que a gente vai estudar daqui a pouquinho, mas eles seguem uma direção padrão, tá? Então, a gente diz que os domínios magnéticos tendem a se alinhar, né? Eles tendem a se alinhar. E quando isso acontece, pessoal, quando os domínios magnéticos de um material se alinham na presença de um ímã, acontece uma atração, e uma atração de origem magnética. Então esse ímã que ele vai atrair esse pedaço de ferro para ele, assim como esse pedaço de ferro vai atrair o ímã, né? Então se o ímã aplica uma força de intensidade F, tá? Uma grandeza vetorial, né? A força sentida pelo ímã vai ser uma força menos F, sendo esse menos aqui simplesmente para simbolizar o sentido, que é o contrário da força aplicada, né? Então é sempre uma força de ação e reação. O ímã causa uma ação no ferro e o ferro causa uma reação no ímã. Ação e reação é princípio terceira lei de Newton. Beleza, pessoal? Bom, outras propriedades interessantes do magnetismo é o seguinte. Se a gente pegar uma barra de imã, tá? Esse imã, pessoal, é bom lembrar, tá? Tá contando uma historinha ali na apostila, que ímã ele é presente na natureza. Você consegue achar materiais magnéticos na natureza, tá? Que são materiais chamados de magnetita, tá? Então é um mineral que você acha, não é em qualquer região que se acha isso, é relativamente raro, mas você consegue achar materiais que são magnetizados já magnetizados por natureza, que é o caso da magnetita, e por isso que deu o nome de magnetismo, de ímã e assim vai, tá? Na apostila tem uma historinha bacana ali contada. Claro que hoje, a maioria desses ímãs que a gente encontra, ímã de geladeira, imã que está no alto-falante do teu som, enfim, eles são ímãs artificiais, né? A gente consegue fabricar ímãs, né? São ímãs artificiais. Bom, e para fabricar um ímã é relativamente simples, tá? Eu posso comentar daqui a pouquinho. Mas imagine que você tem um ímã artificial ou natural e você coloca ele suspenso sobre um fio, tá? E aqui a gente está simbolizando esse fio com essa linha preta, você coloca ele suspenso por um fio. Bom, se você pendurar qualquer material magnético ou não num fio,
ele não necessariamente vai seguir uma direção padrão, né? Ele vai seguir uma direção aleatória, ele vai se alinhar aleatoriamente. Acontece que o ímã, ele não se alinha aleatoriamente, ele se alinha numa direção que coincide com... Ele sempre aponta para o norte geográfico da Terra. Então o ímã, ele sempre aponta para o norte. Então se for um ímã em formato de barra, um dos lados vai estar apontando para o norte, o outro lado vai estar apontando para o sul geográfico da Terra. Norte e sul geográfico da Terra. E foi por isso que se denominou que um dos lados do ímã a gente chama de norte, né? Um dos lados do ímã a gente chama de norte. E a gente chama de norte porque o lado do ímã que aponta para o norte geográfico, que aponta lá para o polo norte da Terra, é o polo norte do ímã. É simplesmente uma convenção de nomes, tá, pessoal? Simplesmente uma convenção de nomes. Então, o lado do ímã que aponta para o norte geográfico da Terra se chama de norte, tá? E como esse ímã ele sempre aponta na mesma para o mesmo ponto espacialmente, você pode utilizar isso ao seu favor em localização. Você usa o ímã como uma bússola. Uma bússola nada mais é do que uma agulha magnetizada, ou um ímã, sobre um eixo, né? Em vez só que esse eixo ele tá posicionado acima, né, a agulha, né? No caso que eu estou mostrando ali tá ao contrário, né? Mas é o mesmo princípio. Você posiciona uma agulha imantada sobre um eixo e ela sempre vai apontar para o norte geográfico da Terra. Beleza, pessoal? Esse é o conceito de ímã e com isso a humanidade consegue se orientar na Terra há centenas de anos, tá? Ok? Bom, seguindo para frente, daqui a pouco eu comento um pouquinho mais do porquê que uma agulha sempre se orienta pro polo norte geográfico da Terra, né? Bom, mais uma propriedade interessante dos ímãs, aqui eu tenho a representação de dois ímãs. Quando eu aproximo um polo norte de um polo norte do ímã, pessoal, o que que acontece? Acontece um fenômeno de repulsão. Então, aparece uma força... Desculpa, pessoal, a canetinha às vezes dá uma bugada. Aparece uma força... Opa! Não é a canetinha, não. É o softwarezinho de apresentação. Bom, então quando eu aproximo o polo norte de um ímã de outro ímã com o polo norte, aparece uma força de repulsão. E essa força de repulsão também aparece aqui, né? Com a mesma grandeza, né? Com a mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Bom, quando eu aproximo um polo sul de outro polo sul, também acontece repulsão, né? Afinal, os semelhantes se repelem, né? Então, o norte é semelhante de norte, portanto se repele. Sul é semelhante de sul, portanto se repele. Porém, quando você aproxima um polo norte de um polo sul, acontece um fenômeno interessante de um fenômeno de atração. Então, ocorre atração entre o polo norte de um ímã com o polo sul de outro ímã, tá? Então, os opostos se atraem, né? Então, polos opostos se atraem, polos semelhantes se repelem. Tá ok? Beleza. Isso eu acredito que todo mundo já é um pouco familiarizado com esse conceito. Agora, isso daqui, pessoal, é uma coisa um pouco contra-intuitiva, tá? Imagine que você tem uma barra de ímã, daquela que a gente está citando desde o começo da aula, e você pega essa barra de ímã e você divide ela. Deixa eu habilitar a canetinha aqui. Você divide essa barra de ímã ao meio, tá? Então você pega ela e divide ela ao meio. Bem no meio ali, ó, onde está o polo norte e o polo sul. O que é intuitivo pensar? O intuitivo de se pensar é que quando você divide ela ao meio, você vai separar o polo norte do polo sul. Isso é intuitivo de se pensar, mas não acontece isso, pessoal. Quando você separa essa barra de ímã em duas partes, o que acontece? O próximo ímã aqui, ele vai ter característica semelhante ao ímã de origem, tá? Então, se o ímã de origem tinha dois polos, o ímã resultante também vai ter dois polos, né? Inclusive, se o norte está para a direita, o novo ímã, o norte, também vai estar para a direita. E o outro ímã aqui que separou também, o sul está para a esquerda e o norte vai ficar para a direita. Beleza? Então, se você separa um ímã em duas partes, cada uma das partes vão ser cópias, pelo menos no sentido magnético, do ímã gerador, né? Beleza? Então, se você cortar esse cara no metade de novo, você vai gerar mais dois ímãs. Eu esqueci de desenhar aqui. Mais dois ímãs, e cada um desses dois ímãs terão também polo norte e polo sul. Beleza? Então você vai dividir em 4 ímãs, na verdade, né? Então cada um deles vai ter polo norte e polo sul. Isso é contra-intuitivo, mas é muito importante de lembrar
que não se separa polos magnéticos, tá, pessoal? Polos magnéticos não se separa. Você sempre vai ter um material com dois polos, um polo norte e um polo sul. Você nunca vai ter um material com apenas um polo, tá? Isso vai contra alguma das leis da física, tá? Uma das equações do Maxwell, inclusive, tá? Então você não consegue separar polos magnéticos. Você sempre tem a presença de dipolos magnéticos. Dipolos, dois polos, tá ok? Então mesmo que você divida isso até nível molecular vai ter dois polos, tá ok? Vai chegar numa hora que você vai ter uma divisão, você vai acabar com a propriedade magnética do material, tá? Mas você não vai conseguir separar um polo do outro, beleza? Pelo menos isso é o que se sabe até hoje. E isso fundamenta alguma das leis da física, tá ok? Bom, seguindo para frente. Aqui tem algumas figuras, pessoal. Talvez valha mais a pena olhar essa figura de baixo aqui, que é uma foto, tá? Talvez esse ano não teremos a oportunidade de feira de profissões, pelo menos não no formato normal. Mas se você for numa feira de profissões da Federal, for no departamento de física, provavelmente você vai encontrar esse tipo de experimento, tá? Experimento é um experimento bem simples, consiste em você pegar um ímã, aí é um ímã em formato de ferradura, você coloca uma chapa de acrílico ou vidro em cima, transparente, não precisa nem ser transparente, mas uma placa em cima, e você joga em cima dessa placa limalha de ferro. Limalha de ferro nada mais é do que pó de ferro, tá? Pensa a limalha de ferro como pó de ferro. Quando você joga, naturalmente, essa limalha de ferro, se não tivesse o ímã, ela ia se espalhar de maneira aleatória, né? De maneira aleatória, quase que homogeneamente ali na superfície, tá ok? Porém, como tem um ímã, essas partículas da limalha de ferro, elas tendem a se orientar. Elas se orientam e formam um padrão, uma imagem, formam um padrão na superfície, tá? E esse padrão, ele segue a direção e o sentido do campo magnético formado pelo ímã, tá? Então a limalha se orienta ao campo magnético formado pelo ímã. E esse padrão a gente consegue desenhar, né? Então aqui na imagem de cima a gente tem uma barra de ímã e a gente desenhou aqui algumas linhas em vermelho representando o campo magnético, tá? Então isso representa o campo magnético formado ao redor do ímã. E no experimento com limalha de ferro, a limalha de ferro se orienta ao campo magnético gerado pelo ímã. Então se a gente vê aqui nesse ímã em formato de ferradura, você tem linhas de campo, linhas de indução magnética que vão de norte a sul, né? E linhas que têm uma certa torção aqui. Me fugiu a palavra. Tem uma certa angulação aqui, certo? Não são retas. Bom, características interessantes da linha de força. As linhas de força de linhas de indução magnética que são análogas às linhas de força lá em eletrostática, tá, pessoal? É análogo, é diferente, mas é análogo. Lá em eletrostática a gente utilizava o conceito de linhas de força para representar campo elétrico. Aqui a gente utiliza o conceito de linhas de indução magnética para representar campo magnético, tá ok? Bom, elas nunca se cruzam assim como as linhas de força, beleza? Quanto maior a densidade de linhas de indução magnética você tem, maior a intensidade de campo magnético, tá? Maior a intensidade de campo magnético. E ela representa a direção e sentido do campo magnético, tá? Direção e sentido. Então aqui, pessoal, aqui só está representada a direção, mas as linhas de indução magnética, elas sempre saem do polo norte e vão em direção ao polo sul. Então a setinha aqui, ó, saem do norte e vão em direção ao sul. Saem do norte e entram no sul. Saem do norte e entram no sul. Estão todos entrando aqui, ó, no sul. Estão saindo do norte e estão entrando no sul. Beleza? Isso é a linha de indução magnética. Na mesma maneira aqui, ó, essas linhas elas saem do norte e entram no sul. Saem do norte e entram no sul. Beleza, pessoal? Essas são as características de linhas de indução magnética. Bom, passando para frente, campo magnético da Terra, ou campo magnético terrestre. Pessoal, se você coloca qualquer bússola em qualquer região da superfície da Terra, a agulha dessa bússola vai apontar para um ponto específico na Terra. E esse ponto específico da Terra, ele está próximo ao Polo Norte, tá? Então, se a gente está aqui,
esse eixo que está na vertical representa o eixo de rotação da Terra. A gente sabe que ele é um pouco inclinado, mas aqui eu não estou representando a inclinação dele, até porque a inclinação depende do ponto de vista, né? Mas esse polo, esse eixo que corta de norte a sul, ele corta entre os polos, tá? Então isso aqui é o norte geográfico da Terra. Norte geográfico da Terra. Lá no Polo Norte, onde tem urso polar, não é? Onde tem urso polar, não tem pinguim no Polo Norte, né? E aqui o norte, o sul geográfico. Então isso daqui é o sul geográfico. Vou colocar aqui, ó. Sul geográfico. Tá? Então lá no Polo Sul, Antártida, onde tem um monte de pinguim e não tem nenhum urso polar, lá é o sul geográfico. Acontece que próximo ao Polo Norte, pessoal, tem uma região de campo magnético aqui, que é o que atrai o norte da bússola, tá? Então o vermelhinho aqui é o norte da bússola, ela é atraída, ela se orienta para um ponto no norte geográfico da Terra. Se o polo norte da agulha ele se orienta para o norte geográfico da Terra, os opostos se atraem, lembra? Em magnetismo, os opostos se atraem. Então, se é o polo norte da agulha que se orienta a um ponto no norte geográfico, quer dizer que lá no norte geográfico tem uma região de polo sul, porque o norte atrai o sul magnético. Então, se a agulha, se o polo norte da agulha se orienta lá para cima do planeta e o planeta é o norte geográfico, próximo ao norte geográfico a gente tem o que a gente chama de sul magnético. É ao contrário mesmo. É ao contrário. Então, próximo ao norte geográfico a gente tem o sul magnético. E próximo ao sul geográfico a gente tem o norte magnético. Desta maneira, pessoal, a Terra é um grande ímã. A Terra, o nosso planeta Terra é um ímã gigante, tá? É um ímã gigante que tem propriedades magnéticas, tem um campo magnético. E é um campo magnético muito importante não só para a orientação desde uma centena de anos atrás, mas também esse campo magnético protege a gente de radiação vinda do espaço, tá? Protege a gente de algumas partículas vindas do espaço. Bom, então imagine, então se a Terra é um grande ímã, ela tem um campo magnético. E esse campo magnético ele pode ser representado através do conceito de linhas de indução magnética. Então as linhas de indução magnética elas sempre saem do norte magnético, e vão em direção ao sul magnético, tá? Saem do norte magnético e vão em direção ao sul magnético, tá? Então essa é mais ou menos a característica das linhas de indução. E olha só que interessante, como isso aqui está no plano, né, pessoal, não está num 3D, vai ter uma linha de indução magnética que vai sair aqui, essas linhas de indução, elas não estão só no plano, né? Estão nas 3 dimensões. Então eu vou tentar representar uma aqui, ó, que está saindo do norte magnético e está entrando e está passando aqui, ó, lá por Marrocos e está entrando no sul magnético, tá ok? No 3D, ela tá meio que saindo ali do plano da tela. Olha para onde está se orientando essa bússola, ela está paralela à linha de indução. Ela está paralela à linha de indução. Em que direção? Ela está na direção do norte para o sul magnético. Tá nessa direção. Então, por isso que ela se orienta no campo magnético da Terra. A mesma coisa acontece aqui, ó. Se eu desenhar uma linha aqui, ó, ela sai do norte magnético e vai em direção ao sul magnético. Tranquilo, pessoal? Beleza? Bacana isso, né? Então, com isso você consegue se orientar em qualquer ponto da superfície da Terra, tá ok? Com uma bússola. Que é um dispositivo bastante simples, diga-se de passagem, né? Entender o seu funcionamento nem tanto, mas o dispositivo é bastante simples. Bom, por que isso aqui protege a gente, pessoal? Isso aqui protege a gente porque é o seguinte, ó, eu vou desenhar totalmente fora de escala, obviamente, mas alguns astros, como estrelas, eles também são grandes ímãs, também têm várias propriedades magnéticas, mas ele é totalmente ativo, né? O Sol é totalmente ativo. Na superfície do Sol acontecem milhares de explosões todo o tempo. E essas explosões, quando acontecem, sei lá, bum, acontece uma explosão aqui, essa explosão ela libera partículas que viajam em todas as direções, Então, Sol é grande a bola, quando acontece
explosões, essas partículas se viajam em todas as direções. Acontece que geralmente essas partículas são partículas alfa ou beta, que são partículas carregadas, tá? São partículas, são íons, né? São íons, são partículas carregadas, que têm ou excesso de elétrons ou ausência de elétrons, né? E um fenômeno interessante é que partículas carregadas interagem com o campo magnético. Partículas carregadas interagem com o magnético. É um conceito que a gente vai ver nas próximas aulas com maior detalhes, mas elas interagem. Quando uma partícula carregada entra num campo magnético, ela sofre uma força. E essa força, pessoal, essa força, quando ela chega próximo da Terra, essas partículas tendem a desviar da Terra. Elas tendem a tudo desviar da Terra. Elas são atraídas, na verdade, pelos polos magnéticos da Terra. Então essas partículas, elas em vez de baterem direto ali no equador da Terra ou na região entre trópicos, enfim, elas tendem a desviar o seu percurso em direção aos polos, direção aos polos. E salva a gente, né? Porque se a gente tivesse recebendo essas partículas aqui, nem vivo a gente estaria, tá, pessoal? Nem vivo a gente estaria. Então a gente está protegido pelo campo magnético da Terra. Então é extremamente importante. E outra coisa interessante é quando essas partículas interagem com algumas outras partículas presentes na atmosfera terrestre, isso daqui emite luz. E essa luz que ela emite causa o fenômeno de aurora boreal ou aurora austral, né? Boreal, se for lá no norte, no hemisfério norte, ou aurora austral, se for lá no hemisfério sul, na Antártica, tá ok? Então, na região de polos muito em latitudes muito elevadas, você consegue ver luzes no céu à noite, né, por um fenômeno que são partículas carregadas vindo do espaço que interagem com a atmosfera da Terra e formam aquela luz. E por que você só vê nos polos? Porque ali tem muito mais partículas, porque as partículas foram todas desviadas para os polos. Beleza? Uma coisa interessante. Vamos seguir aí. Pessoal, então tudo que eu falei aqui até agora era tudo que se sabia, até um experimento bastante interessante, um experimento que revolucionou muita coisa na física aí, que foi um experimento, a gente pode dizer que foi meio acidental, tá? Que o Christian Ørsted fez lá por volta de, sei lá quando, em 1820, tá? Que é recente na história humana aí. Em 1820 ele fez um experimento interessante, que o experimento era o seguinte: ele já trabalhava com alguns experimentos de eletricidade, tá? Então ele já conhecia alguns fenômenos elétricos, então trabalhava ali com um circuito simples, né? Com uma bateria qualquer e resistores, coisas desse tipo, tá? E ele gostava de caçar. E para caçar ele levava sempre uma bússola para caça, para se orientar. E belo dia ele chegou em casa e deixou a bússola próxima aos experimentos dele. E quando ele foi fazer um experimento, ele viu uma coisa acontecer que é uma coisa bastante interessante. Ele foi o primeiro a visualizar isso e tentar compreender isso, tá? E chegou numa teoria interessante sobre isso, pessoal. Bom, o que ele fez? O experimento consistia em um circuito elementar, pessoal, um circuito de uma bateria ligada provavelmente a um resistor simples, né? Aqui eu não desenhei um resistor, mas o fio já é um resistor, que seja, né? Opa, vamos voltar aqui que já deu spoiler aqui. Tcharam, caneta. Experimento simples de um circuito, bateria ligado a um resistor, podemos desenhar aqui. Resistor e uma chave, beleza? Quando essa chave está desligada, a bússola sobre a mesa, pensa que está na superfície horizontal. A superfície sobre a mesa, a bússola sobre a mesa, ela sempre aponta para o norte. Norte geográfico da Terra coincide com o sul magnético, né? Ela sempre aponta para o norte. Acontece que quando ele fechou esse circuito, fechou essa chave, ó, a chave se fechou, começou a circular uma corrente elétrica nesse circuito e a bússola, pessoal, instantaneamente o cara fechou a chave, a bússola instantaneamente que estava apontando para o norte apontou para outro lugar. Então, ó, aqui ela estava apontando para cá, olha a direção, ó, estava apontando para cá. O norte estava nessa direção. Quando ele ligou o circuito, ela apontou perpendicular ao fio. Cara, o que aconteceu? Ele ficou intrigado, né? Ele ligou o circuito na hora, a bússola, pum, mudou.
Aí, pô, aconteceu alguma coisa com a Terra, sei lá, né? Vai explodir. Aí ele desligou. Quando ele desligou, voltou. A bússola voltou a apontar para o norte. Então ele ligava, apontava naquela direção. Desligava, apontava para o norte. Ligava, apontava numa direção. Desligava, apontava no norte. Cara, que loucura! Cara, até então, não tinha nenhuma relação entre magnetismo e eletricidade. Nenhuma relação. Isso era completamente novo. Olha que interessante, então. Por algum motivo, quando você liga um circuito elétrico, uma bússola muda. O que isso quer dizer? Que eletricidade, que corrente elétrica, de alguma maneira influencia no campo magnético. Porque a bússola nada mais é do que um detector ou sensor de campo magnético. Mas para detector, né, não mede intensidade, só direção e sentido. Mas mede direção e sentido. Enfim, ele detecta campo magnético. Se você ligou um circuito e ela mudou de posição, significa que ela detectou um campo magnético. Então isso significa que o teu circuito elétrico, de alguma maneira, modificou o campo magnético daquela região. Então, eletricidade e magnetismo estão associados, de alguma maneira. Bom, o terceiro experimento é colocar a bússola em outras direções. E quando você coloca a bússola aqui, nesse ramo do circuito, por exemplo, ele também fica perpendicular ao fio. Então a bússola sempre fica perpendicular ao fio. Que loucura! Somente quando o circuito está ligado, né? Somente quando tem corrente. Quando existe essa corrente, a bússola volta a apontar para o norte geográfico da Terra. Bom, então o aprendizado disso, pessoal, é que um fio percorrido por uma corrente elétrica gera ao redor de si um campo magnético. E esse campo magnético ele pode ser representado por linhas de indução magnética. Então, se a gente tem um fio aí representado por esse fio aqui que está marrom, parece mais um tronco de árvore, eu queria representar o cobre, mas eu acho que eu não fui muito feliz com isso. Mas esse fio aqui, marrom, quando percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I, representado em azul aqui, ele forma ao redor de si um campo magnético. E ele é representado por linhas de indução magnética, que no caso aqui são circunferências concêntricas ao fio. Tá? Então, o campo magnético ele é representado por circunferências concêntricas ao fio. E essas circunferências concêntricas ao fio têm essa direção, né? Ela é perpendicular ao plano do fio e são circunferências concêntricas, com centro comum ao fio. Isso que é o conceito de concêntrico, né? Circunferência com centro comum ao fio. Bom, então a gente já sabe a direção e o sentido do campo magnético. Falta saber. Não, a gente já sabe a direção do campo magnético. Falta saber o sentido e a intensidade do campo magnético. Tá? Então, se a corrente estiver indo de baixo para cima, o sentido das linhas de indução magnética é horário. É horário. Tá? Então, se a corrente estiver de baixo para cima, o sentido das linhas de indução magnética é horário. Se a corrente, ao invés de estar de cima para baixo, de, de baixo para cima, tiver de cima para baixo, então o campo magnético terá o sentido anti-horário. Anti-horário. Tá ok? Sentido anti-horário. Beleza, pessoal? Mas se tiver na horizontal, e se estiver assim, e se estiver assim, como é que fica? Eu vou ter que decorar todas as situações? Não. Tem uma regrinha bastante interessante que é a chamada regra da mão direita. E aqui eu grifo mão direita porque a regra da mão direita só funciona com a mão direita. Não adianta fazer com a mão esquerda. Então, vamos aprender a usar a regra da mão direita. A regra da mão direita é simples e não requer habilidade. Tá? Requer um pouco de habilidade, sim. Então, vamos imaginar um fio. Tá? Um fio retilíneo e uniforme. E esse fio aqui eu vou representar esse fio por simplesmente minha apostila dobrada em formato cilíndrico. Tá? Fio. Essa daqui é a minha mão direita. Essa daqui é a minha mão direita. Talvez apareça com vocês aí invertido, mas enfim, essa é a minha mão direita. Meu dedão da mão direita, ele sempre indica a direção e o sentido da corrente elétrica. Meu dedão indica a direção e sentido da corrente elétrica. Meus outros dedos, pessoal, ele indica
a direção e o sentido do campo magnético. Campo magnético, tá? Então, meu dedão, corrente elétrica, e meus outros dedos, campo magnético. Então, se eu tenho um fio e a corrente está para cima, meu dedão vai para cima. Fio, corrente para cima, meu dedão vai para cima. E se meu dedão está para cima, os meus outros dedos estão indicando o sentido do campo magnético. Do campo magnético. Então aqui, como é que vai ser o campo magnético desse fio? Vão ser circunferências concêntricas a esse fio nesse sentido. Por que esse sentido aqui? Por que esse sentido e não esse sentido? Ele tem esse sentido aqui pela regra da mão direita. Dedão para cima, campo para cá. Nesse sentido aqui. Beleza? Se a corrente estiver para baixo, então meu dedão vai para baixo. Se o meu dedão vai para baixo, meus outros dedos estão indicando aqui, ó. Estão indicando aqui. Então o sentido agora é este aqui. Beleza? No desenho ali talvez fique mais fácil de visualizar, pessoal. Então aqui, ó. Dedão para cima, campo para cá. Então sentido anti-horário, tá? Dedão para cima, campo para cá. Então sentido anti-horário. Bom, mesma coisa aqui. Corrente para baixo, dedão para baixo, então sentido horário. Dedão para baixo, sentido horário, tá? Só funciona com a mão direita. Beleza, pessoal? Bom, então se o fio estiver na horizontal, mesma coisa. Se o fio estiver na horizontal, fio na horizontal. Dedão pro lado, só que aí vai ficar ao contrário para vocês, né? Então, fio na horizontal, dedão pro lado, campo para cá. Beleza? Mesma coisa. Então, nesse caso aqui, ó, neste caso aqui, eu tenho que a corrente elétrica I está da direita para a esquerda, então meu dedão tem que ir da direita para a esquerda e meus outros dedos indicam para cá. Então meus outros dedos eles estão batendo aqui, ó, né, do lado de cima. Então aqui a gente fala que o campo está entrando. Então aqui nosso campo entra. E quando entra, a gente simboliza com esse símbolo que eu chamo de estrela, tá? Então, esse símbolo aqui eu chamo de estrela, que é um xizinho, né? Por que eu chamo de estrela? Porque que o campo magnético é um vetor. É um vetor. Pensa um vetor. Vetor, tá? Quando o vetor entra, o que você sente? Quando o vetor entra, o que você sente? Eu não sei o que você sente, mas você vê estrela, tá? Então, quando o vetor entra, você vê estrela. Quando o vetor sai, você vê pontinho. Aí é o contrário de estrela, tá? Então, quando o vetor sai, é pontinho. Quando o vetor entra, estrela, tá? Então, isso daqui representa o nosso campo magnético, que ele é simbolizado pela letra B. Sabe por que a letra B? Porque quiseram representar pela letra B. E poderia ser M, né? Mas, enfim. Então, a gente chama isso aqui de campo magnético, para não esquecer, tá? Campo magnético, meio gauchês, assim. Entra, vê estrela, gaúcho, faz sentido. Bom, beleza? Tranquilo? Então, se a gente tem outro fio aqui, ó, vou representar aqui um fio na horizontal. Só que esse fio na horizontal agora tem corrente no sentido da esquerda para a direita. Então, utilizando a regra da mão direita, pessoal, faz comigo aí. Imagina, ó, utilizando a regra da mão direita aqui, meu dedão tem que dar esquerda para a direita, meu dedão tem que dar esquerda para a direita, e eu tenho que abraçar o fio, tá? Como se eu abraçasse o fio, pegasse no fio. Então, meu dedão vai para lá, então o campo vai estar ao contrário. Então, o campo aqui, os meus dedos eles vão bater aqui desse lado, então onde bate é estrela e onde sai é pontinho. Beleza? Tranquilo? Então, isso aqui representa o campo magnético. Campo magnético. Bom, já sabemos direção e sentido do campo magnético de um fio retilíneo uniforme. Falta o quê? Intensidade, porque é uma grandeza vetorial, né? É uma grandeza vetorial. Então imagine um fio. Um fio. Opa! Spoiler. Imagine um fio. Retilíneo uniforme. Não precisa ser uniforme, só retilíneo. Um fio. Percorrido por uma corrente de intensidade I. Nesse caso aqui, pela regra da mão direita,
o campo magnético ele vai entrar desse lado do papel, que no caso aqui é uma tela, provavelmente LCD aí, e ele vai sair desse lado do papel. Então aqui a gente representa por pontinhos onde sai, e a gente representa por estrela onde entra. E quando o vetor entra, você vê estrela. Né? Estrela. Então isso daqui representa direção, tá perpendicular ao plano da tela, e ele está entrando no plano da tela do lado de baixo, está saindo do plano da tela do lado de cima. Então significa que você já representou aí também o sentido, tá? De o sentido de fora para dentro ou de dentro para fora, dependendo se é em cima ou embaixo. Falta o módulo. O módulo do campo magnético ele é dado por μ vezes I. Quanto maior a corrente, maior é o campo. Tá? Quanto maior a corrente, maior é o campo. Dividido por 2πr. Dividido por 2πr. R é uma distância. Então, eu quero saber qual que é o campo magnético nesse ponto aqui. Quanto que vale o campo magnético nesse ponto aqui? Eu sei que ele está entrando no plano do papel, tá? Perpendicular ao plano do papel, entrando no papel. Mas qual que é o valor desse campo aqui? O valor desse campo é dado por essa fórmula. E esse R é a distância do centro do fio até o ponto de interesse. Tá? A distância do fio até o ponto de interesse. Bom, B, então, campo magnético. A unidade de campo magnético, pessoal, vem em homenagem ao Nikola Tesla. Tá? Então, a unidade é Tesla. E a unidade magnética, dependendo do material, cada material tem uma permeabilidade magnética diferente. No caso do vácuo, a gente tem o μ0, e ele vale, então, 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. E é a distância até o fio, cuja unidade é metro. Tá? Cuja unidade é metro. E I é a unidade ampere, né? Já sabe. Tranquilo? Pessoal, se a gente pegar esse mesmo fio e fazer um anel, formato anelar esse fio, a gente tem o que a gente chama de espira. Espira, tá? Espira é bem importante porque espira é a base de funcionamento de motores elétricos, por exemplo, de geradores elétricos, de um monte de coisa, tá? Então é bastante interessante a gente estudar espiras. Espira nada mais é do que você pegar um fio retilíneo e colocar ele em formato de circunferência. Quando você faz isso, olha aqui, ó, aqui eu estou representando um campo magnético, aqui, ó, ele está entrando desse lado, ó, repara que aqui ele entra, ó, ele entra no plano do papel, aqui, ó, ele entra no plano do papel, olha aqui, ó, entra no plano do papel e aqui ele sai. Sai do plano do papel, sai do plano do papel, tá? Então aqui eu tenho a direção e sentido já representada na imagem, e aqui, se eu torço isso aqui no formato de espira, acontece a mesma coisa. Ele entra aqui, ó, e sai aqui, tá vendo? Ele entra aqui e sai aqui. Ele entra aqui e sai aqui. Então, externamente a tua espira, o campo magnético sempre está entrando. E internamente ele sempre está saindo. De maneira que no centro dessa espira, você tem o campo magnético entrando no centro da espira. Tá? Então, se a corrente elétrica percorre esse sentido, que é o sentido anti-horário é o sentido anti-horário, então o campo magnético sai do centro da espira. Se a corrente elétrica percorre o sentido horário, o campo magnético entra no plano do papel, beleza? E a intensidade do campo magnético é dada por μI dividido por 2R. Aqui não tem π, é igual ao do fio retilíneo, porém não tem o π, beleza? Então essa é a intensidade do campo magnético no centro da espira, só no centro, tá? Só exatamente no centro. Se você quiser calcular o campo magnético aqui, por exemplo, muito mais complexo, tá? Não tem uma fórmula pronta para isso, beleza? Não tem. Você até aprende a calcular isso daqui em cursos de superiores de física ou engenharia elétrica, mais ou menos, você aprende a calcular em outras regiões. A gente sabe no centro, fora do centro é bem mais complicado calcular, tá ok? Beleza? Mas a gente já pode adiantar que ele perde um pouco de intensidade, né? Porque aqui se somam vários, mas tem uma função para isso que a gente não vai entrar em detalhes. Beleza? Pessoal, o que acontece então se eu pegar um fio e enrolar em formato de mola? Se você enrolar esse fio em formato de mola, a gente tem o que a gente chama de solenoide. E solenoide é muito importante também, porque ele também está presente em vários dispositivos do dia a dia, como por exemplo aparelhos eletrônicos, né? Esse solenoide aí também é o princípio de funcionamento de indutores.
Indutores tem qualquer circuito elétrico, eletrônico tem indutores, beleza? Bom, aqui, se a corrente elétrica estiver subindo, então a mão direita aqui vai indicar o sentido da corrente. Vai indicar o sentido da corrente. Então, meu dedão indica o sentido da corrente, então meus outros dedos indicam o sentido do campo. Então, aqui esses outros dedos vão entrar no plano papel, então o campo magnético está entrando aqui. Está entrando. Se ele entra aqui, se você fizer rotacionar a tua mão, esse campo ele também vai entrar dentro do solenoide. Então, lá dentro do solenoide, o meu campo magnético ele vai nessa direção e nesse sentido. E o bacana de solenoide é que interiormente ao solenoide, o campo magnético é mais ou menos uniforme. O solenoide é o componente análogo ao capacitor de placas paralelas, tá? Lá no capacitor de placas paralelas, o campo elétrico em seu interior é uniforme. Lembra do céu, o campo elétrico uniforme? Aqui no interior do solenoide, o campo magnético é uniforme. Tá? O campo magnético é uniforme. E esse campo magnético ele pode ser calculado por essa formulinha aqui, que é igual, campo magnético é igual a μ vezes I vezes N dividido por L. Quem que é N? N é o número de enrolamentos, tá? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então aqui N é igual a 16. 16 voltas, tá ok? N é igual a 16. O que é L? L é o comprimento do solenoide. Ele é o comprimento do solenoide. Beleza? Então, quanto mais voltas você consegue dar num menor comprimento, maior é o campo. Tá ok? Então, quanto maior o número de voltas, maior é o campo. E quanto menor o comprimento, maior é o campo, né? Inversamente proporcional. Então, isso daqui é o campo magnético para o solenoide. Beleza? Que é bem comum, solenoide em qualquer circuito eletrônico, elétrico e assim vai. Pessoal, essa é a teoria. Na próxima aula a gente vai resolver alguns exercícios e eu vou relembrar alguns dos conceitos que eu abordei nessa aula. Ok? Bom, então por hoje é só. Tchau pra mim. Tentem resolver alguns exercícios aí para a próxima aula. E na próxima aula a gente já começa a resolver alguns exercícios. Belezinha, pessoal? Até mais!